Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de dar continuidade ao estudo dos atributos de Deus. Nessa noite nós iremos estudar a respeito da paciência de Deus. E talvez você tenha algumas dúvidas a respeito desse atributo, ou talvez você nunca tenha pensado a respeito da paciência que Deus tem com os seus filhos e com todos os humanos. Hoje nós vamos entender a respeito da longanimidade, da paciência de Deus. Nosso estudo é baseado na obra do autor Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus. Nós entendemos que a paciência de Deus é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-lo. Talvez você possa pensar, olha, será que isso é a misericórdia de Deus? Existe uma diferença entre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela considera o homem como um infeliz e tem pena do ser humano em sua infelicidade. A paciência de Deus, por outro lado, ela considera a criatura como criminosa e tolera o pecado que gerou a infidelidade e deu nascimento a mais infelicidade ainda. Nós lemos em Naum capítulo 1, verso 3, que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E isso é uma revelação da sua paciência. O fato de Deus ser tardio em irar e ser cheio de força. Ele poderia acabar com tudo. Ele poderia destruir tudo. Ele poderia exercer o seu poder se fosse do seu agrado, se fosse aquilo que ele quer. Ele não exerce menos poder em si mesmo do que ele exerce sobre suas criaturas. A paciência de Deus diz respeito principalmente a ele mesmo, como uma restrição imposta à sua própria vontade, aos seus próprios atos. Deus não tolera a injustiça, mas ele tolera os pecadores por algum motivo que nós vamos entender e nós vamos estudar aqui nesse estudo dessa noite. As escrituras falam ainda em Números capítulo 14, versos 17 e 18. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Moisés, ele clama por esse atributo quando o povo provocou a ira de Deus, e o Senhor vai determinar a sua sentença, mas Moisés se lembra dessa característica de Deus, e ele pede que a sua longanimidade e paciência, e afirma que essa longanimidade e a paciência são a força do poder de Deus, esse poder que ele usa para se auto-restringir de fazer aquilo que ele deveria fazer pela sua própria justiça. Romanos capítulo 15 nos fala que Deus é um Deus de paciência, o Deus de paciência. Deus é denominado assim, porque em primeiro lugar ele é o autor, mas também é o objeto da graça, da paciência na criatura. Ele é um Deus de paciência porque essa é uma das suas perfeições. E ele é um Deus de paciência e serve de padrão para nós. Quando nós olhamos delongadamente, quando nós olhamos para a história dos homens, nós vemos os antediluvianos, nós vemos aqueles que vieram antes do dilúvio. Era uma geração universalmente degenerada e toda a carne havia se corrompido em todos os seus caminhos, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia de uma família, não porque eles eram melhores, não porque eles eram maiores, mas porque aprove o Senhor ter paciência, porque o Senhor próprio Deus tinha aliança com os seus filhos, com a descendência dos homens, e ele por isso tolera toda a impiedade e mantém os homens, mesmo que eles continuem sendo pecadores, depois que passe toda essa ação do dilúvio que foi impactante e quantos não pereceram naquele momento. Saber que o Senhor preservou os homens no dilúvio é saber que o Senhor teve paciência com os homens, mesmo eles sendo tão maus. O Senhor também teve paciência com o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Teve paciência deles mesmo quando eles entraram em Canaã, mas seguiram os maus costumes das nações que estavam ao seu redor, pendendo para a idolatria. E mesmo assim o Senhor permaneceu paciente, mantendo a sua aliança, a aliança que ele tem com o seu povo. Nós não precisamos ir tão longe na história para perceber a paciência de Deus. Quão maravilhosa é a paciência de Deus
com o mundo que nós vivemos hoje. Toda parte as pessoas pecam de peito aberto. A lei divina, ela é desprezada, às vezes pelo próprio povo de Deus. Às vezes o próprio Deus é desprezado abertamente. Para tudo isso, somente uma resposta é possível. Deus tolera com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Há um plano, há um projeto, há uma estrutura fiel e justa que faz com que Deus tenha paciência e tolerância com todos os pecadores. E também a certeza que essa justiça vai ser levada a cabo e que o salário do pecado, que é a morte, vai ser a paga para todas essas coisas, é algo que também nos faz compreender por que é que Deus tolera o pecador no meio do seu pecado. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência esses vasos da ira preparados para a perdição. Se Deus imediatamente fizesse em pedaços todos esses vasos reprováveis, o seu poder de autocontrole não apareceria tão eminentemente, tão evidentemente. Infelizmente, muitos ímpios interpretam essa paciência de Deus como sendo impunidade e vivem uma vida desgraçada, uma vida devassa, achando que não vão prestar contas daquilo que fazem. Eles vivem como se Deus não fosse executar o juízo por causa das más obras que eles realizam. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para a prática do mal. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos entender e temer esse Deus justo que nós servimos. Entender que nós somos salvos pelo Senhor e que nós somos também objeto da sua paciência quando nós somos alcançados pelo nosso pecado, quando o nosso pecado fere o nosso relacionamento com Deus. E mesmo assim, Deus tem paciência conosco. Lá em Efésios capítulo 5, verso 1, nós lemos: sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos lembrar da infinita paciência e longanimidade de Deus para conosco. Muitas vezes nós nos aborrecemos muito facilmente com a falta de compreensão, a demora dos outros de entender as coisas. Muitas vezes nós queremos nos vingar de quem nos ultrajou e nós somos compelidos a fazer como Cristo e ter paciência com as coisas que estão erradas à nossa volta. Nós não podemos tentar viver a vida inteira exercendo juízo contra os outros sem ter paciência. E isso se aplica dentro de casa, no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Isso se aplica quando nós queremos exercer a nossa justiça de forma imediata, sem entender os motivos das pessoas, sem se colocar no lugar delas, sem fazer uma análise das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes nós estamos muito distantes daquilo que Deus faz, até para conosco. Nós devemos ser como o Senhor, homens e mulheres pacientes. Por isso, meus irmãos, nós devemos fazer uma revisão das nossas vidas e contar quantas vezes o Senhor foi tolerante essa semana, esse mês, na nossa vida, com as nossas próprias imperfeições. E nós precisamos buscar fervorosamente, clamar ao Senhor pela sua graça, para que Ele nos faça imitá-lo na excelência da sua divindade. Nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que desafiadora palavra essa que nós recebemos hoje. Eu e você, meu irmão, precisamos ter paciência com o tempo, paciência com as pessoas, paciência conosco. Paciência é algo que revela maturidade. Pessoas iracundas que se iram facilmente não estão vivendo de acordo com o próprio Deus. Nós devemos ter no nosso coração a paz do Senhor. E isso é muito difícil, eu concordo com vocês, mesmo principalmente em tempos de reclusão, ter paciência com os nossos filhos, ter paciência com o tempo que nós estamos vivendo, com as coisas que não voltam ao normal e não sabemos se elas vão voltar ao normal, o que normal é esse que nós vamos enfrentar. Mas nós precisamos confiar no Senhor e ter paciência. Ore ao Senhor, clame a Ele por isso que é tão difícil para nós, por essa atitude e por essa disposição que é tão complicada para todos nós, ter paciência. Que o Senhor nos dê paciência e que Ele nos abençoe.